O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu adiar por tempo indeterminado a votação do novo arcabouço fiscal na casa. A decisão foi tomada durante uma reunião com lideranças partidárias da Câmara. Sobre este assunto, vamos falar agora com o deputado federal do União de Pernambuco e vice-líder na oposição da Câmara, Mendonça Filho. Deputado, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, prazer estar com vocês. Deputado, no fim desse primeiro semestre, alguns projetos foram aprovados, incluindo aí a própria reforma tributária, mesmo que nas pressas, como a gente acompanhou. Agora, esse arcabouço fiscal sendo adiado, ele frustra um pouco os programas, os projetos do governo neste momento? Frustra, sim, porque, na verdade, quando se iniciou o recesso parlamentar, em meados de julho, se tinha como certo, definido, que o arcabouço seria a primeira matéria a ser votada pela Câmara na retomada dos trabalhos agora em agosto. E, lamentavelmente, o quadro político ele ainda não é claro. Há um processo de negociação intenso envolvendo o governo do PT e forças do Centrão, e que não chegaram à conclusão e, não, na minha opinião, está impedindo que a pauta legislativa possa avançar, inclusive o arcabouço fiscal, o que é lamentável. Para a economia brasileira poder avançar, evidentemente que a gente tem que ter uma estrutura de disciplina fiscal que garanta estabilidade e redução da dívida pública, repercutindo diretamente no controle da inflação e no desenvolvimento, no crescimento do Brasil como um todo. Deputado, bem-vindo à Jovem Pan mais uma vez. Recentemente o senhor falou que o arcabouço fiscal pode ser violado, há muitos buracos no arcabouço fiscal. Com esse adiamento, a Câmara pode ter um pouco mais de tempo para discutir os problemas do arcabouço, ou o senhor acha que esse adiamento é prejudicial realmente? Não, ele é prejudicial porque fica o vazio, não fica a indefinição. E a indefinição é o que há de pior quando você analisa o contexto econômico como um todo. O mercado sempre trabalha com previsibilidade, com planejamento. O arcabouço não é ideal. Eu considero até frágil, insuficiente. Mas, tendo em vista o histórico dos governos do PT, que são, digo, pouco afeitos à chamada disciplina fiscal, o equilíbrio fiscal, o controle das contas públicas, essa estrutura de arcabouço atende além daquilo que podia se imaginar num governo do PT. Agora, a ausência dele, evidentemente, que vai gerar mais incerteza para a economia e vai retardar ainda mais o processo de recuperação econômica que já está em curso. Deputado, os nossos comentaristas também participando da entrevista. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, sua pergunta. Deputado, bom dia, bom revê-lo. Deputado, bom, o senhor está na oposição agora, queria saber um pouco das suas perspectivas para esse segundo semestre de trabalho, as pautas mais importantes para serem aprovadas na Câmara e, como o senhor disse, até agora as agências de classificação de risco já 3 ou 4 elevaram a nota do Brasil, viram como o senhor, né? O arcabouço fiscal talvez não seja o ideal, mas pelo menos ele aponta para não haverá descontrole da dívida pública. Então eu queria saber um pouco das perspectivas do senhor nesse sentido e um pouco do que acha do governo Lula. Queria uma rápida palavra do senhor sobre um outro tema muito importante, porque o senhor foi ministro da Educação no governo Temer e ontem teve uma notícia preocupante que o governo de São Paulo vai abrir mão do livro didático e vai usar apenas o material digital, não quer usar mais aquele Plano Nacional do Livro Didático, que é histórico do MEC, é um programa muito sério, do qual o governo pretende abrir mão de 10 milhões de livros didáticos para usar apenas um material digital e diz, olha, o aluno assiste na lousa, no computador e anota. Então é assim que os alunos de São Paulo vão ser educados a partir de agora, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Bom, Amanda, primeiro prazer te reencontrar aqui na Jovem Pan e poder, eu diria, debater temas de interesse do Brasil. A pauta do segundo semestre ela terá aspectos relevantes do campo econômico e quando você trata do aspecto da temática econômica, evidentemente que você traz para uma discussão onde o interesse do país está sempre colocado no primeiro plano. Eu tenho dito sempre que se o governo ideologizar esse debate da discussão econômica, ele tenderá a perder, porque
a linha ideológica preponderante no parlamento é mais liberal, econômica, é mais conservadora do ponto de vista de costumes. Então, tudo que venha ao encontro do livre mercado, reforma tributária que simplifique a base de arrecadação, a vida do empreendedor, que não onere quem produz e quem trabalha, evidentemente que eu acho que haverá sempre um espaço de boa vontade, independente da posição de oposição ou não. Eu, pessoalmente, votei favoravelmente à reforma tributária, tendo como princípio de que é uma necessidade, é uma coisa que coloca o Brasil na mesma posição dos principais países do mundo. Então, aquilo que vier nessa direção de desburocratização e simplificação do ponto de vista de ambiente econômico, de previsibilidade e de equilíbrio das contas públicas, eu acho que o governo terá grande facilidade. Quando houver um debate mais de cunho ideológico, por exemplo, comportamental, intervenção nas liberdades individuais, essa lei das fake news que, ao meu ver, interfere e produz um caminho muito próximo da censura, ou mesmo um pacote do ministro da Justiça, em nome do Estado Democrático de Direito, que estabelece punições, eu diria, absurdas e desproporcionais, e um mundo diferente entre autoridades públicas e cidadãos comuns, evidentemente que você vai ter muita dificuldade de tramitar matérias nessa linha de debate, de atuação, com grande resistência da maioria dentro do parlamento. E no que diz respeito à proposta que está sendo debatida, que foi, eu diria, anunciada ontem, me parece, Amanda, pelo governo do Estado de São Paulo, eu não conheço os detalhes, né, do secretário Renato Feder. Evidentemente que eu sei que as novas tecnologias estão disponíveis, a gente tem livro digital, mas o PNLD, o Programa Nacional Livre Didático, eu que fui ministro da Educação, eu sei que é um dos programas de maior sucesso no Brasil. A gente precisa aprimorar o programa, integrar e fazer com que os estados possam, evidentemente, colaborar nessa iniciativa, que ela é nacional e que ela obedece, inclusive, requisitos essenciais na área da educação, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta a definição dos currículos para a educação do Brasil. O que é mais importante é que a gente garanta às crianças e jovens acesso à educação em São Paulo, no Paraná, no Amapá, no norte e sul do país, acesso à educação de qualidade, e evidentemente que qualquer coisa que venha a fragilizar esse acesso à educação tem que ser muito bem debatida. Eu não conheço os elementos específicos da proposta de São Paulo, vamos aguardar os desdobramentos com relação a esse anúncio. Deputado Mendonça Filho, na sequência a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Dávila. Bom dia, deputado Mendonça Filho. Deputado Mendonça Filho, o senhor que é um grande defensor aí dessa sanidade fiscal que o Brasil precisa, porque sem isso a gente não consegue fazer política pública, esse governo nunca mencionou a palavra corte de gasto, nem eficiência do gasto público. O Congresso Nacional vai continuar liderando essa pauta? Eu vi que, por exemplo, que devemos votar em breve a reforma administrativa, que é muito importante para essa redução do gasto do Estado. E o que mais o Congresso vai fazer nesse segundo semestre para colocar o dedo na ferida? Como é que nós vamos reduzir gasto público para aí sim estabilizar a relação dívida-PIB e nós temos uma condição fiscal para a retomada do crescimento? Eu concordo 100% com você, Dávila. Eu acho que essa é uma agenda que está faltando para ser, diria, deliberada pelo Congresso Nacional. A própria pauta da reforma administrativa foi levantada há poucos dias pelo próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendendo que ela pudesse via pauta e ser votada pelo Congresso Nacional. Infelizmente, não houve ressonância, não houve resposta positiva por parte do governo. O governo teme sempre e está sempre distante de qualquer medida que signifique racionalização do gasto público, desburocratização, simplificação e redução da carga de impostos em cima das empresas e dos cidadãos. Então, eu lamento muito que a gente não tenha uma resposta positiva por parte dos governos petistas, e o governo atual continua na mesma linha, muito refratário a qualquer medida que signifique redução do tamanho do Estado, inchado e que muitas vezes opera mal em função do interesse maior
da população brasileira. Deputado, na sequência, a pergunta de Fernando Capês, também nosso comentarista. Capês, sua pergunta. Bom dia, deputado Mendonça Filho. Existe alguma perspectiva nesse projeto para que haja alguma consequência, alguma punição na hipótese de desequilíbrio fiscal, na hipótese do governo desobedecer os limites estabelecidos pelo projeto? E até que ponto a pressão do governo com emendas parlamentares e negociação de cargos pode influenciar o Centrão a não apertar muito esse projeto? Bom, na verdade, o marco fiscal, ele não tem muito espaço para grandes alterações dentro do processo legislativo, porque, como se sabe, ele foi votado na Câmara, enviado ao Senado, que promoveu algumas alterações, e o espaço de deliberação agora final na Câmara dos Deputados, com o retorno do projeto, na sua apreciação e reta final, é apenas deliberar entre as alterações feitas, que foram poucas no Senado, e o texto votado pela Câmara. Então, esse item específico que você menciona, Capês, que ela é muito importante, que havia no passado punições muito severas com relação ao descumprimento e aspectos relativos à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Infelizmente, o governo do PT retirou, né? Não quer impor penalidades a quem descumprir aqueles compromissos com a estabilidade fiscal que repercute diretamente na vida do cidadão. Alguém em casa pode dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Quando você tem desequilíbrio fiscal, você tem inflação elevada, juros elevados, redução do crescimento econômico e até, muitas vezes, recessão. Então, é fundamental para qualquer economia de mercado, para qualquer país que queira se desenvolver, você tem que ter equilíbrio nas contas públicas. Infelizmente, a gente tem um quadro onde o marco fiscal que está sendo votado pelo parlamento, ele ainda é insuficiente, mas vai realmente na direção correta. É menos mal termos ele do que a ausência dele dentro de um contexto de um governo que, infelizmente, sempre se caracterizou historicamente as forças ligadas à esquerda por ser muito perdulário. Pois é, deputado, nesse segundo semestre muita discussão deve acontecer, né, em torno da reforma tributária, arcabouço fiscal, e foi sobre isso que nós conversamos com o deputado federal da União de Pernambuco e vice-líder na oposição da Câmara, Mendonça Filho. Deputado, muito obrigada pela sua participação de hoje aqui no Jornal da Manhã. Até mais. Obrigado, bom dia.